Olá, pessoal! Dando a continuidade a essa sequência de vídeos que pretende ser um guia das várias terapias e oráculos, né? Agora nesse vídeo, que deve ser o quarto vídeo, eu vou falar das terapias florais. Vamos começar. Bom, em primeiro lugar, o que são os florais? Eles são compostos vibracionais, são considerados compostos vibracionais. Aqui na minha mão eu tenho, por exemplo, um vidrinho de florais. Esse vidrinho de florais eu uso para mim mesmo. Ele tem uma combinação de florais, né, com várias temáticas. Cada floral trabalha uma temática, normalmente uma temática emocional. Os florais foram feitos para trabalhar temáticas emocionais, né? E aí você combina um certo conjunto de florais numa fórmula floral. A fórmula floral ela está mais próxima da homeopatia do que dos remédios alopáticos químicos, tá? Então, existem os remédios alopáticos químicos, que a gente já conhece, compra na farmácia, desde medicações para dores de cabeça, até medicações mais com efeitos mais intensos, né? Mas são remédios químicos. É importante colocar isso, porque um remédio químico alopático, ele é baseado na ciência materialista. É um tipo de medicação que é feita pela ciência materialista. E a gente sabe que a maioria dos remédios alopáticos químicos, eles têm um efeito de cura, né, de tratamento, mas dependendo do remédio, muitos deles também têm efeitos colaterais. E quando eu digo isso, não é a minha intenção falar contra os remédios alopáticos e químicos, né? Dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha, dependendo da doença, da patologia, é necessário tomar aquele remédio, ponto final, acabou, independente de alguns efeitos colaterais. E para isso existe o médico, né, que é um profissional capacitado que vai indicar a medicação correta, a dosagem, né, e todos os cuidados que precisa se ter quando você vai tomar um remédio alopático químico, tá? Da medicina convencional. Paralelamente a isso, você tem os remédios homeopáticos, que aí é uma outra lógica, é um outro tipo de medicina, do qual eu não vou falar aqui, não vou comentar, porque eu não sou especialista nessa prática, tá? Mas os florais não são remédios alopáticos e não são também homeopáticos. Mas o modelo de saúde e de doença, tá? O modelo de saúde, a concepção de saúde das medicações florais, elas estão mais próximas das medicações homeopáticas. Porque tanto a homeopatia quanto a terapia floral, ela já segue um modelo de saúde que é um modelo mais holístico, mais sistêmico, mais integrativo. Mas os florais, eles trazem de uma maneira mais clara também o componente energético espiritual. Então, se eu tivesse que definir os remédios florais, a medicação floral é remédio, tá? Isso, inclusive, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, são medicações. Não é alopatia, não é remédio químico e também não é homeopatia. Então, se eu tivesse que definir o que é os florais, eu diria que a definição mais precisa de florais é como uma forma de alquimia. Então, os florais são remédios alquímicos, é alquimia. E é uma alquimia moderna. A alquimia, ela é uma disciplina de evolução espiritual, onde você atua sobre a matéria, repercutindo algum tipo de processo de evolução psíquica e espiritual. Então, a alquimia, ela é uma disciplina muito antiga, né? Então a gente ouve falar, por exemplo, dos antigos alquimistas da Idade Média, por exemplo. Mas na verdade você tem alquimistas mais antigos ainda,
nas tradições chinesas, por exemplo, do taoísmo. O taoísmo é uma forma de alquimia muito antiga, da China antiga, né? Mas você também tem a alquimia ocidental antiga, cujo auge ocorreu na Idade Média. Porém, essa alquimia da China antiga e da Idade Média não são os florais. Os florais, eles são uma alquimia mais moderna. Eles foram descobertos por um médico homeopata chamado Eduard Bach. Então vejam que, inclusive, né, o médico que criou a terapia floral, ele era um homeopata. Tá? Ele teve a formação alopática tradicional, depois ele se tornou um médico homeopata e aí ele mesmo criou o sistema de florais. Eu Adalberto, tenho para mim que ele não criou, na verdade ele canalizou o método de terapias florais. Mas eu não vou entrar nesse debate, tá? O que importa é que a terapia floral, né, o método foi criado por um médico homeopata, então, que é o Dr. Eduardo Bach. Então não é à toa que o modelo da medicina floral, tá, dos remédios florais, é um modelo muito próximo da medicina homeopática. Né? O Dr. Eduardo Bach, ele criou ele descobriu, na verdade, 38 essências florais. Então você tem os 38 florais do Dr. Eduardo Bach. Porém, né, então, quando uma terapia ela é descoberta, tá, gente, canalizada, co-criada, enfim, quando uma terapia holística ela surge, ela vai ter suas evoluções. Isso é certo. Ela vai ter suas evoluções. Então, hoje em dia, existem vários sistemas de florais. Então, tem florais californianos, tem florais de Saint-Germain, tem florais da Amazônia, florais da Mata Atlântica, tem vários sistemas de florais, vários. Eu, Adalberto, trabalho com florais de Bach e florais californianos, né? Existem motivos para isso. Eu cheguei a estudar florais da Amazônia, florais da Mata Atlântica, tá? Tem vários sistemas de florais. Os florais de Minas, muito bacana, os florais de Minas, né? Que são florais baseados em flores que são encontradas em Minas Gerais mesmo, tá? É um sistema floral que foi canalizado, né, ou descoberto por terapeutas lá de Minas Gerais. O problema é que alguns florais são difíceis de serem achados. Esse que é o problema. No meu método de trabalho, eu faço a indicação terapêutica. Seria como se fosse uma receita, mas a gente não usa o termo receita. É a indicação terapêutica de fórmulas florais. Aí eu faço essa indicação e mando para o cliente. Como eu trabalho à distância, eu mando pelo WhatsApp para o cliente. E o cliente tem que ir numa farmácia de manipulação. O cliente tem que ir numa farmácia de manipulação, levar a fórmula para poder fazer, né, para poder fabricar a essência floral. Uma boa fórmula de essência floral, ela costuma ter em torno de 4 até 6 ou 7 essências, tá? É o ideal, entre 4 ou 7 essências. Dependendo da necessidade, você pode colocar menos essências ou mais essências ainda, tá? Depende, tem critérios para isso, eu não vou entrar nisso agora, não é o objetivo desse vídeo, mas você faz a fórmula. Essa fórmula que está na minha mão, por exemplo, ela tem, que eu fiz para mim mesmo, tá? Eu mesmo prescrevi para mim mesmo. Essa fórmula tem uma combinação de florais de Bach e florais californianos. Então eu posso combinar florais de diferentes sistemas, não tem problema. Então normalmente eu mando a fórmula para o cliente e ele precisa ir numa farmácia de manipulação, né, para pedir a sua fórmula. A questão é que alguns sistemas são difíceis de achar. É difícil, não adianta eu fazer uma fórmula de florais da Mata Atlântica ou florais da Amazônia, que não é toda farmácia que vai ter esses florais. Praticamente todas as farmácias de manipulação têm florais de Bach,
E isso já é o suficiente, na verdade, tá? São 38 essências florais que trabalham uma série de conteúdos, de arquétipos importantes da nossa psique. E que são promotoras de processos de cura e de autocura. Mas eu gosto muito do sistema de florais californianos, que já tem mais de 100 essências florais, tá? Tem mais de 100. Então, e os florais californianos, eles são um pouco mais fáceis de achar nas farmácias de manipulação. Outros sistemas são muito difíceis. Então eu trabalho com florais de Bach e florais californianos por isso, tá? Se fosse fácil achar florais de Minas, florais da Mata Atlântica, florais da Amazônia, eu também trabalharia com esses sistemas, mas é muito difícil, não adianta nem fazer a fórmula. Muito difícil mesmo. A atuação dos florais costuma ser uma atuação que eu vou chamar de psicossomática. Então a maioria dos florais trabalham conteúdos emocionais e psíquicos, e esses conteúdos, quando harmonizados, a fórmula floral, tá? O sistema floral, ele trabalha com a harmonização de conteúdos psicoemocionais, psicoenergéticos, psicoespirituais, tá? Então, a fórmula floral trabalha com a harmonização desses conteúdos, que são psíquicos, energéticos e espirituais. E normalmente você harmoniza esses conteúdos e eles reverberam, eles repercutem no corpo físico. Não é objetivo dos florais tratar sintomas físicos, tá? Não é isso. Porém, acontece de você trabalhar conteúdos psíquicos e eles reverberarem, né, repercutirem no corpo físico. Quando isso acontece, nós temos aí um processo de cura psicofísica. Mas o que o floral vai tratar são conteúdos emocionais. Então, quando o cliente traz uma queixa, essa queixa é de natureza emocional. Os florais são ótimos para trabalhar depressão, complexos de inferioridade, sentimentos agressivos, hostis, dificuldade de perdoar, por exemplo, pessoas que guardam rancores e mágoas. E tem uma série de outros conteúdos emocionais que são trabalhados pelos florais. O trabalho com florais, ele não dispensa nenhum tipo de tratamento convencional. Não só os florais, todos os tratamentos holísticos, todos os tratamentos holísticos que eu estou citando na sequência desses vídeos, nenhum deles dispensa tratamentos científicos convencionais. Seja o tratamento pela medicina convencional, seja o tratamento pela psicoterapia convencional. Não é dispensado. Aliás, muito pelo contrário, tá? Então, quando o cliente me traz, por exemplo, uma queixa de depressão e ele quer tratar com florais, mas eu verifico antes se o cliente está fazendo algum tipo de tratamento convencional, passando com psiquiatra, passando com médico, passando com psicólogo, né? Se ele está fazendo algum tratamento convencional. Dependendo do caso, se o cliente não estiver passando por um tratamento convencional, eu mesmo tive essa demanda esses dias, né? Que foi, por exemplo, um caso de psicose muito intenso, muito grave, e que já tem muitos anos. E que a pessoa diz que já fez tratamento psiquiátrico, né? Mas aí ela faz, depois ela desiste, esse tipo de coisa. Eu sempre falo, olha, precisa fazer o acompanhamento psiquiátrico e psicológico desses casos mais graves. Tem que ter. E é para a vida toda. E tem que fazer. Não adianta reclamar, não adianta falar que não quer, né? É a mesma coisa. Né? A gente não tem que tomar banho a vida toda? Não é? Não adianta falar, não gosto de tomar banho, não quero tomar banho. Precisa. Né? A gente não tem que tomar todo dia banho? É uma necessidade diária, tem que fazer. Existem outras necessidades diárias que a gente tem que dar manutenção, tem que fazer. Gostando ou não gostando, tem que fazer. Então, para tratamentos emocionais, psíquicos graves, tem que ter o tratamento convencional. Tem que ter o médico,
tem que ter o psiquiatra, tem que ter o psicólogo convencional. E aí a terapia floral, ela vai vir como um complemento, como um reforço para potencializar os tratamentos que já acontecem, né, que já ocorrem. Essa experiência costuma ser muito exitosa, ela realmente faz sucesso. Tá? Então o cliente tem lá um caso grave de depressão ou de psicose ou de neurose. Ele está ali fazendo tratamento médico, psicológico, tratamento convencional. E aí ele me procura, por exemplo, para fazer um tratamento complementar com florais. Pode fazer? A resposta é sim, pode fazer. Provavelmente, né, o tratamento vai fortalecer, vai potencializar, né, o tratamento convencional que já está sendo feito. Ah, precisa perguntar para o médico, para o psiquiatra se pode fazer o tratamento floral? Eu acho legal perguntar, né? É claro que a resposta vai depender um pouco de como o médico ou como o psiquiatra encara o tratamento. Tem alguns médicos, alguns psiquiatras que são exclusivistas e que eles não acreditam absolutamente em nada de floral. Então alguns vão falar, não é para fazer, é só o tratamento médico, só o tratamento psicológico. E, do ponto de vista ético, eu vou respeitar essa orientação, eu não vou contestar isso. Tem médicos que vão falar assim, pode usar o floral, nem funciona mesmo, aquilo é aguinha que não serve para nada, tá? E não é só com floral não, tá? Teve uma época que eu trabalhava com acupuntura, tá? Eu já cheguei a trabalhar, fazer atendimento com acupuntura, e a cliente foi perguntar para o médico dela se ela podia fazer acupuntura. E o médico fala, é indiferente se você vai fazer ou não, isso não funciona, é inócuo, né? Tem médicos que acham isso, que é inócuo um tratamento de acupuntura, de florais, etc. Eu respeito isso, tá, gente? Porque o médico, ele é um profissional capacitado, mas muitos médicos, muitos psicólogos que seguem uma linha mais convencional, eles não acreditam em nada que é espiritual, eles acreditam só naquilo que eles fazem. E não tem nada de errado com isso, né? Eu respeito. Porém, como terapeuta holístico, como terapeuta floral, inclusive, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, e isso faz parte da teoria mesmo, isso é reconhecido pela teoria. Uma fórmula floral como essa, ela não colide, ela não entra em atrito com nenhum tratamento convencional, nada, tá? Não tem efeito colateral. Fórmula floral não tem efeito colateral, começa por aí, não tem, nenhum, nada. Você pode tomar florais à vontade. Não colide com nenhum tratamento químico alopático. E nem mesmo colide com tratamentos homeopáticos. Não tem nenhuma contraindicação dentro do entendimento da própria terapia floral. Né? Então não é contraindicado e fica também um pouco a critério do cliente decidir se ele quer usar os florais ou não, tá? Eu deixo isso totalmente como decisão livre do cliente. Já houve épocas em que eu trabalhei a terapia floral como terapia principal. Quando você trabalha a terapia floral como terapia principal, né? Porque isso é possível. Às vezes o cliente, né, quando não é um caso muito grave, não é um caso de uma psicose grave, não é uma neurose grave nem nada, mas é ali uma angústia, um sentimento existencial de inadequação, né? É uma problemática existem problemáticas que são tratáveis só com a terapia floral. Até porque quando o cliente procura só a terapia floral, só isso, né? Um terapeuta floral, ele não apenas indica fórmula floral, não é só isso. Tem também um trabalho de aconselhamento e de autoconhecimento. O terapeuta floral, um bom terapeuta floral formado, ele tem conhecimentos de teorias de aconselhamento, terapias de funcionamento da psique e também de personalidade, tá? Então, um terapeuta floral, ele pode ser um psicoterapeuta, por exemplo, mas ele tem que ter, tá, essas formações em aconselhamento,
funcionamento da psique e teorias de personalidade. Para ele ser um terapeuta floral completo, que indica a fórmula floral e também aconselha, faz um trabalho psicoterapêutico constante de aconselhamento. O terapeuta floral, formado dessa maneira, ele pode se designar como psicoterapeuta com registro do CRT, no Sindicato de Terapeutas Holísticos ou na ABRAT. Se o terapeuta floral não quiser se identificar como psicoterapeuta, não tem problema. Ele se designa como terapeuta floral. Tá ótimo, como terapeuta floral que trabalha autoconhecimento, que trabalha aconselhamento. Perfeito. Para casos moderados, que não são tão graves como uma psicose, uma neurose, né? Uma depressão muito grave, tentativa de suicídio, né? Tentativa de suicídio é considerado muito grave. É saúde mental muito, muito grave. Esses casos graves precisa de médico, precisa de psicoterapeuta e tal. Alguns casos mais moderados dá para trabalhar só com a terapia floral, tá? E aí você vai ter um enquadre de sessões, de conversação, que é muito parecido com uma psicoterapia, tá? E também dá para o cliente, mesmo nesses casos mais moderados, dá para ele fazer uma psicoterapia e em paralelo a terapia floral, tá? Com terapeuta floral mesmo, com aconselhamento, com orientação e tudo. Do ponto de vista, tá, da terapia floral, isso é possível. Da formação de terapeuta floral, isso pode ser feito, não tem problema. O cliente é que tem que decidir se ele quer esse enquadro de trabalho ou não. Então, eu já cheguei a trabalhar com a terapia floral como terapia principal, como terapia de aconselhamento e orientação, isso há muitos anos atrás. Já trabalhei com psicoterapia, né, com psicoterapia holística e indicando florais dentro do processo de psicoterapia. E atualmente o meu trabalho com florais, tá? Eu uso muitos florais mais como apoio, como suporte das outras terapias que eu faço. Então, se por exemplo se eu ofereço psicoterapia holística, constelação familiar, mesa radiônica, eu gosto muito de indicar uma fórmula floral para o cliente e eu mando também para o cliente imagens desses cartões dos florais, tá? Então o cliente vai ver as imagens dos cartões com os florais e na parte de trás tem uma série de conselhos, de aconselhamentos, de orientações, né, relacionadas com aquele floral específico. Então o cliente ele fica sabendo para que serve cada floral da sua fórmula, o que é esperado que ele faça em termos de conselho e de reforma íntima, para ele conseguir resolver a problemática ou a demanda que ele trouxe. A terapia floral ela é uma terapia completa em si mesma, então eu posso fazer só a terapia floral, ou ela pode ser uma terapia integrada com outras. No meu caso, tá, no meu método de trabalho, já houve época em que a terapia floral foi minha principal técnica. Hoje eu tenho optado por usar a terapia floral como técnica de suporte para as outras terapias que eu ofereço para o cliente. Então, só que ela é uma técnica de suporte que eu uso em todas as opções. Em todas as terapias que eu ofereço, eu costumo indicar também uma fórmula floral para o cliente e aí eu mando as cartas com os conselhos, orientações e esclarecimentos. E isso tem sido muito eficiente, ok? Então aqui nesse vídeo eu expliquei o que eu considero como relevante nas terapias florais. Nos próximos vídeos eu vou dar continuidade a explicação daquilo que é relevante e importante para as outras terapias e oráculos.